Ó pra aí! Gente, na Loteria Encruzilhada, tu joga no sofá, na rede, de onde tu quiser. É só chamar a gente no Zap Zap e garantir o teu bolão. Olha, toma, segura o bolão! Chegou a gasolina Dura Mais, a primeira eco-aditivada do Brasil com até 50% menos poluição e a única com até 10% mais rendimento. Mais autonomia para o seu carro, mais economia para você. Dura Mais, única que rende até 10% mais. Só nos postos Deslube. Fala massa coral, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um vídeo para falar as coisas do Santa Cruz Futebol Clube. Nesse vídeo, torcedor, a gente vai falar sobre a finalíssima, torcedor, a decisão entre Santa Cruz de Barra e Santa Cruz, que inclusive nesses últimos 2 dias a decisão tornou uma final de Copa do Mundo. Vocês já sabem, né? E a gente vai novamente dizer o porquê. Mas antes, torcedor, fica comigo até o final do vídeo, tá? Deixa o like, se inscreve no canal, aciona o sininho das notificações. Vamos falar das escalações de Santa, do Barra, a arbitragem, que é muito importante, tá? Inclusive o Santa Cruz vem sendo prejudicado aí por esses árbitros que apitaram durante esse Campeonato Brasileiro da Série D e outros campeonatos. O Santa Cruz sempre vem sendo prejudicado pela arbitragem, torcedor. Tem também uma fala do presidente Bruno Rodrigues com o repórter João Vitor Amorim, da Rádio Jornal. E aí o João Vitor fez uma apuração com o presidente, né, falando sobre essa questão da reunião do Conselho decisiva da próxima semana, né, sobre a SAF. Tá bom? Aqui, ó, nossos patrocinadores, né, a galera que tá sempre incentivando o trabalho do Caixa Coral. Jogo de Ouro, Postos Deslube, Teixeiras e Seixas, ES Autos, Pizzaria e Restaurante Passira, sexta-feira, torcedor, final de semana chegou aí, né? Vai agora, né? Liga aí pro call center da Pizzaria e Restaurante Passira, para comer aquela pizza show de bola, para assistir também os vídeos do Cast Coral, tá bom? Bolachas da Vovó Vera, né? Cai bem com qualquer ocasião, seja no lanche, no café, o teu pré-treino aí, comer uma bolachinha, né, com o pré-treino para ir para academia, cai bem as bolachas da Vovó Vera. Inclusive, né, o Mago, um amigo Gustavo, o Mago, né, gente da melhor qualidade, o grande Zé, disse que ele come a bolacha da Vovó Vera com uma cervejinha. Aí, tá vendo? Eu falei que cai bem com qualquer coisa. Então, o Mago, um abraço, Gustavo, tamo junto, hein? O Gustavo, ele consome as bolachas da Vovó Vera com a cervejinha. Então, Gustavo, tu é fera, viu? Pé Point, torcedor, para você dar um conforto aos seus pés, né? Sandálias Havaianas e Grendene, em 2 endereços: Água Fria, colado com o Mercado de Água Fria, e também em Afogados, na Rua São Miguel, na Rua do Cartório de Afogados. Loteria da Encruzilhada, Loteria da Cinderela, né? Para você fazer os seus bolões, tá aí os bolões da virada. Já chama no WhatsApp, já faz o teu bolão aí para você começar, quem sabe, né, em 2026, já com dinheiro no bolso. Loteria da Encruzilhada. Torcedor tricolor, ó, lembrando, tá? Na próxima quarta-feira, dia 8, Irã Barbosa é o nosso convidado pra gente falar sobre a SAF do Santa Cruz, como é que tá essas negociações aí da questão do departamento de futebol. Talvez, né, quem sabe, né, o Irã Barbosa já solte alguma coisa na nossa entrevista para quem vai comandar o departamento de futebol, quem é o diretor, planejamento, projeto. Lembrando que em 2026 Santa Cruz terá Copa do Brasil, Campeonato Pernambucano e Campeonato Brasileiro da Série C. E nessas competições Santa Cruz tem que entrar forte. A gente não vai dizer que Santa Cruz vai ganhar uma Copa do Brasil, que é muito difícil, lógico, óbvio, mas o Campeonato Brasileiro da Série C e o Campeonato Pernambucano, Santa Cruz tem que entrar para ganhar sim, tá? Para ser campeão das 2 competições. Então, um clube que tem uma torcida como o Santa, né? A maior do estado. E pelo que foi falado, né, pelo Irã Barbosa, o investimento vai ser pesado. Inclusive, o Irã também confirmou na entrevista coletiva, na última que ele deu no Arruda, cerca de um mês atrás, que é provável que o Santa Cruz tenha a maior folha da Série C. Então, é obrigação sim de entrar para ganhar, tá bom? Então, quarta-feira, dia 8, já põe na tua agenda
Irã Barbosa vai ser o nosso convidado. O torcedor, Santa Cruz já está em Balneário Camboriú, né? Mais precisamente em Santa Catarina, em solo catarinense, onde inclusive, né, a gente tem informações de amigos nossos que estão lá, que tá fazendo um frio, tá? Tava logo cedo, né, quando a gente ligou para o pessoal que tá lá, tá fazendo cerca de 12 a 13 graus, 14 graus, sempre nessa oscilação aí, então tá frio, mas é um frio que é até aceitável, tal, mas não tá aquele frio de rachar não, mas tá um pouco frio, né, para quem vive aqui em Recife, né, já sai, já pega uma temperatura dessa, certamente o jogador e quem não tá adaptado vai sentir, mas vocês estão vendo aí, né, o Santa Cruz chegou ontem à noite, né, na quinta-feira à noite, e se encontra já na concentração, né, já realizou o treinamento na tarde desta sexta-feira, aqui ó, vocês estão vendo aí, né, no estádio do Marcílio Dias, o campo do Marcílio Dias, né, que é lá de Santa Catarina. Então, Santa Cruz já está fazendo toda a preparação. Vocês estão vendo aí, nesse aquecimento, vocês podem ver, né, a presença do Ariel e do Renato. Ou seja, eles, porque a gente não teve acesso ao treino e ninguém teve acesso ao treino, só pôde filmar o aquecimento. Se não aconteceu nada, queira Deus que não tenha acontecido, vamos bater até na madeira aqui, tá? Para dar tudo ok. Eu acredito que os dois serão titular. No meu ponto de vista, eu acho que o Ariel e o Renato, se não sentirem nada nesses treinamentos, acredito que eles serão titular. Mas a gente já vai aqui, torcedor, passar a escalação do Santa, a provável escalação do Santa, tá? Essa aqui tá passando na sua tela aí, ó. Rock Kennedy, Totti, William Alves, Eurico e o Rodrigues, ou o Natan, né? Mas eu acho que vai o Rodrigues. O Rodrigues é ofensivo, não precisa de ter ofensividade. O meio-campo, Pedro Favela na vaga do Balotelli, Gabriel Galhardo e William Júnior. Trio de ataque: Giovani, Renato, Pedro Henrique ou Ariel. Essa é a dúvida, tá, torcedor? E se o Renato não reunir condições, quem vai é o Thiaguinho. Então, assim, o time está praticamente definido, não tem o que ser feito. O que tem que fazer é justamente os jogadores jogarem bola. O Santa Cruz tem condições, sim, de vencer o Barra. Por N motivos, a gente já falou aqui, tá? Time grande, quando chega numa decisão, ele tem que ganhar, independente de qualquer campeonato que seja, né? Chegou numa decisão contra um time intermediário, tem que ganhar. Embora o Barra, estruturalmente, é maior que muitos clubes, inclusive de Série A. Mas, história, tradição, Santa Cruz é infinitamente maior, todo mundo sabe. Santa Cruz perdeu o jogo da Arena de Pernambuco, tem condição e tem a obrigação de ganhar e ser campeão. Isso é um ponto, isso é o meu ponto de vista. O Santa Cruz tem que ganhar. Por quê, torcedor? O jogo, ele, além de valer o título, que se está na final tem que ser campeão, vale os pontos do ranking, né, da CBF, que é importante para o Santa. O Santa Cruz está em baixa hoje, né, vencendo. O Santa Cruz vai passar um monte de clube aí que está na sua frente, né? E também, torcedor, ele dá uma vaga para o campeão, a terceira fase, o clube jogar a terceira fase da Copa do Brasil. O que é que isso significa? Significa uma cota de mais de 2.300.000 reais. Além disso, você tendo o jogo no Arruda, que vão ser 2 jogos, você pode garantir mais uma outra renda de mais de R$1 milhão, ou no Arruda ou na Arena, tá? Mais de R$1 milhão, porque certamente, né, vai ser um clube que o Santa Cruz deve pegar, ou de Série A ou até de Série B. Então, veja só o que essa final entre Santa Cruz e Barra está representando. Então, muito dinheiro no caixa. O Santa Cruz tem que ganhar dinheiro até para reforçar o seu time na Série C, que é o principal objetivo do próximo ano. Então, esse campeonato agora, essa final deste sábado, né, ficou uma final de Copa do Mundo. O jogo será em Itajaí, né, na Arena Barra. É próximo ali, né? Pega um carro ali, né? O ônibus, né? Só passa uma ponte, como se fosse aqui, né? Quando chega em Itapissuma, para passar para Itamaracá, uma ponte longa assim e tal. E a Arena Barra fica do outro lado. Então,
O jogo, o Santa Cruz tem que vencer por conta desses ingredientes que eu falei, torcedor. Como vem o time do Barra? O time do Barra é um time que, do meu ponto de vista, é um time muito certinho taticamente e é letal, torcedor. Embora o Santa Cruz tenha tido um grande volume de jogo no primeiro tempo, né? Mais precisamente nos 30 primeiros minutos de jogo, onde o Santa Cruz ali era para fazer o placar, mas não fez. Aí a incompetência do Santa, sorte e competência do Barra. Mas o Barra, torcedor, ele tem algumas coisas que eu gostei no Barra. O goleiro, um goleiro bom, o Everton, tá? O Everton é um bom goleiro alto, que inclusive tem algumas propostas de time de Série B já. Tem o Elvinho, que é bom jogador. Tem o Bernabé, torcedor, a gente falou nesse jogador, né? O Bernabé, o centroavante, né? Já fez 8 gols no campeonato. Ele inclusive fez um gol, ele tem 22 anos, tá? O gol que ele fez foi idêntico ao gol que o Ariel fez contra o América do Natal. O centroavante, quando ele é bom, quando ele é diferenciado, ele se antecipa ao zagueiro. E olha que ele fez um gol na frente do Eurico, que é um baita zagueiro. Um dos melhores que está jogando hoje no futebol pernambucano. E ele antecipou e fez o gol ali na frente do Eurico. Ou seja, o Bernabé é um atleta de bastante qualidade, torcedor. Então, ficar ligado nesses jogadores para o Santa Cruz não sofrer como sofreu aqui na Arena de Pernambuco. É um time muito letal. Tá passando na sua tela aí a escalação, né, do Barra. Inclusive o Barra só perdeu um jogo na Arena Barra nesse campeonato brasileiro da Série D. Então é um time muito difícil de ser batido na Arena Barra. Não vai ter pressão do torcedor. Inclusive a gente já tem informações lá que a torcida do Santa está chegando com força, não na mesma proporção que o jogo, se o jogo fosse no Arruda ou aqui em algum estado próximo de Pernambuco, mas os 500 ingressos que foram destinados ao torcedor do Santa já foram esgotados e o Santa Cruz está comprando até ingresso da torcida do Barra, que não tem torcida. O Barra lá é como se fosse um retrô aqui em Pernambuco, né? Um clube jovem e é um clube que não tem torcedor, então pressão de torcida não vai ter. Então Santa Cruz tem mais aqui se impor, campo bom, gramado bom, se impor e ser campeão. Aqui, ó, é o árbitro do jogo, né? O Alex Stefano, carioca, que inclusive já apitou 24 jogos nesse Campeonato Brasileiro da Série A. É um árbitro que apita sempre jogos de Série A e Série B. É carioca e ele vai ser o responsável pelo apito. Alex, se tu não aparecer, a gente já sabe que a arbitragem foi boa. Então, faz o possível e o impossível para tu não aparecer, pra gente não estar aqui amanhã no pós-jogo falando sobre o teu nome. Não quero nem tocar no teu nome, só depende de tu, tá? Então faz aí uma arbitragem para que a gente não seja obrigado a falar no teu nome, tá bom? O juiz, ele não aparecendo, já é sinal que a arbitragem foi boa. A gente vai falar agora, vai passar agora um trechozinho do repórter João Vitor, né? Onde ele fala sobre uma apuração que ele fez com o presidente Bruno Rodrigues, que inclusive a reunião do conselho da próxima semana possa não ter transmissão, mas tem o seguinte: o conselheiro que for contra o encaminhamento da SAF para ser votada, o conselheiro vai ter que dar o seu nome e o motivo que está votando contra, tá? Isso aí já está decidido. Ou seja, o conselheiro que está aí, né, dizendo que é contra, em grupo de WhatsApp, em rede social, ele vai ter que dizer o motivo dele. É uma democracia, tranquilo. Eu sou contra por conta desse motivo. Acabou-se. Então, o João Vitor apurou isso aí com o presidente. O presidente Bruno Rodrigues teria dito ao João Vitor Amorim da Rádio Jornal. João Vitor, agora falando aí, e em seguida um trecho da coletiva do treinador Marcelo Cabo. Tá bom? Deixa o like, se inscreve no canal, se não tiver notificações. Vamos, Santo, em busca do título. Tamo junto. Mas olha que eu encontro aqui em Congonha. Fala, meu amigo. Presidente Bruno Rodrigues. Conta uma novidade pra gente aí, presidente. Desculpa aí. Conta uma novidade boa, porque E aí, Saulo também aqui, ó, na área. E aí, presidente, alguma novidade boa? Fazendo conexão, indo Santa Catarina buscar o título. Tá certo. Tô indo buscar o acesso do Náutico, o senhor tá indo buscar o título Vai do dar Santos. certo os dois. Tá se certo. Deus quiser. Boa viagem, presidente. Valeu, você também. Valeu. O presidente já foi lá para Navegante, foi pro jogo lá do Santa Cruz, mas eu perguntei a ele antes da viagem sobre a questão do conselho. E vai ter uma imagem, a TV Coral vai filmar a reunião do conselho, não vai ser transmitido ao vivo, mas a TV Coral vai filmar
para a posterior postar, e vai ser votação nominal. Então vai ter uma ata com o nome de todo mundo que votar, todo mundo vai saber quem votou a favor, quem votou contra a SAF. Então isso foi o que garantiu o presidente, que já ouviu, claro, do presidente do Conselho Deliberativo. Então não deve ter transmissão ao vivo por conta da questão do estatuto, mas a TV Coral vai filmar e vai ter ata com votação nominal na reunião do Conselho Deliberativo do Santa. Estou cobrindo o Náutico hoje, mas tem informação do Santa também. Outra coisa, sobre o motivo do Santa não transmitir ao vivo, é porque no estatuto não está permitindo, mas o que eu soube é que o Santa está tentando uma liminar para conseguir a autorização da Justiça para transmitir essa reunião do Conselho. Se não conseguir, o receio é que alguém tente melar, porque estava no estatuto que não podia transmitir, e se alguém transmitir, alguém pode usar isso para melar a transmissão e cancelar a reunião, enfim. Então o Santa está tentando uma liminar para transmitir, mas de qualquer forma a TV Coral, que é a TV oficial do clube, vai estar presente, vai filmar e vai ter todo mundo em ata e nominal. Cabo, bom dia. Praticamente uma despedida também daqui do Recife, de uma maneira geral, né? Eu não sei como estão os seus planos, do elenco, se de lá depois já vai cada um para a sua casa. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre essa sensação, sabe, de você ter ainda essa missão de comandar o time em busca do título, mas também se já passa uma retrospectiva assim na sua cabeça em relação ao ano, porque assim, tá terminando assim aqui no Arruda em relação ao que passou, enfim, é o objetivo principal conquistado. Bom dia a todos. É o último jogo da temporada, né? A gente vai para esse jogo um bom otimismo, com uma boa convicção de que a gente vai buscar esse título, mas a gente sabe que foi uma competição que nos trouxe muita satisfação em conseguir esse acesso, né, do Santa Cruz. Eu acho que a maior meta da temporada nós alcançamos. Posso te dizer que talvez seja a maior meta dos últimos 10 anos, porque você consegue um acesso depois de 10 anos, né? E você vai jogar uma final com o Santa Cruz, né? Depois de alguns anos. Então, assim, quando eu cheguei aqui para o jogo do 13, havia assim, um questionamento assim, vão pegar talvez as chaves mais difíceis da Série D, e aí preocupação, classificação, coisa e tal, e a gente chega às duas melhores equipes da competição, com muito trabalho, né? Capitaneado pelo nosso presidente, toda a direção, comissão técnica. Chegamos aí ao último jogo da temporada. Eu acho que uma satisfação de dizer que a gente cumpriu uma missão aqui no Santa Cruz de voltar a equipe para a Série C. Eu acho que era a coisa que eu mais ouvia na rua, era vamos voltar para a Série C, vamos voltar para a Série C, e a gente consegue. Mas a gente ainda tem uma meta a cumprir, que é buscar esse título fora de casa. Então, assim, foi para mim, né, uma competição, não posso dizer que foi uma temporada, que eu cheguei, né, antes do início do Campeonato Brasileiro, e a gente consegue, com um trabalho muito árduo, difícil, uma competição muito difícil, chegar a uma final, buscar um acesso e ter uma competição muito satisfatória. Eu acho que o trabalho de todos aqui dentro de Santa Cruz, a gente tem uma competição satisfatória. Marcelo, boa tarde, ou bom dia, é João Batista do canal Santa Cruz PE Eternamor. Dá uma pausa aqui. Após a derrota em casa, qual a principal lição que a equipe tirou daquele jogo para chegar mais forte nessa decisão em Santa Catarina? Assim, João, a gente, como eu falei na própria coletiva pós-jogo, a gente teve uma performance muito boa, mas não tivemos o resultado. Então, assim, agora o nosso trabalho durante a semana foi que a gente possa ter uma boa performance, como tivemos no primeiro jogo, e buscar o resultado, né? Que a gente precisa trabalhar com essas duas diretrizes. Então, a gente teve uma semana muito boa de trabalho, uma semana que a gente fez as correções necessárias, potencializou aquilo que a gente foi bem no jogo. Uma coisa que a gente precisa melhorar de um jogo para o outro é o acabamento final, são as finalizações. A gente criou muito, mas não fez toda a criação de se tornar em gols, e a gente trabalhou bastante a semana.
essa questão do terço final, da assistência, da finalização. A gente tem muito em mente que a gente precisa fazer um jogo muito maduro fora de casa, né? É um jogo de final mesmo. A gente precisa fazer um jogo muito maduro, a gente precisa fazer um jogo muito consistente para que a gente possa reverter essa vantagem que o Barra tem. Nós temos 90 minutos, que é um jogo muito equilibrado para buscar essa... Chegou a gasolina Dura Mais, a primeira eco-aditivada do Brasil com até 50% menos poluição e a única com até 10% mais rendimento. Mais autonomia para o seu carro, mais economia para você. Dura Mais, única que rende até 10% mais. Só nos postos Deslube.